uma bela definição de saudade nas páginas que introduzirão alguns dos principais personagens. Mas eles já não apareceram antes? Hoje somos do Cinéias, eu sou a Larissa Bertolino e você está no Uma Garota Quixotesca, um canal que se propõe a falar sobre literatura, e neste ano de 2022 especialmente nós estamos começando aí nos primeiros passos da nossa jornada de leitura conjunta do Grande Sertão Veredas. Neste segundo episódio nós estamos compartilhando com você as leituras e as impressões das páginas 57 até a 98. E nós já podemos baixar mais um tique. Um dos primeiros pontos que me chamou a atenção e que particularmente me toca bastante é a apresentação de estrangeiros que moram ali no sertão, já brasileiros, alguns abrasileirados, alguns descendentes que nasceram ali, outros vindos diretamente de outros países. A princípio, nessas páginas desta semana, nós encontramos uma família turca, um alemão. Isso é algo que me toca porque a minha família é de descendentes vindos da Europa que se instalaram aqui no sertão. E geralmente, especialmente nesse período, apesar que a gente já está na década de 50, mas no início do século 20, a imagem que nós temos é justamente o sul e o sudeste recebendo os imigrantes europeus, especialmente que fugiam da guerra, e o sertão continua aqui, no máximo com descendentes de espanhóis, portugueses, já miscigenados há muito tempo com os indígenas e os negros. E com isso, de forma sutil, mas interessante, nos dá a quebra de alguns estereótipos e mostra também como o sertão ele acaba sendo esse lugar plural, o sertão com esses seus vazios, porque esse vazio também é preenchido por outras etnias, por outras culturas que vão formá-lo ali e trazer esse aspecto tão peculiar, não só do sertão, mas dos sertões, no sertão de Minas Gerais, de Pernambuco, de Goiás e de todas as regiões aqui que tanto o Guimarães vai tocar quanto aquelas quais ele não toca. O viver é perigoso vai sendo repetido, mas uma definição ou um verbete que me chama a atenção mais uma vez quando ele vem falar sobre a vida é que é um descuido progressivo. E de fato, me parece que essas junções, essas reflexões da vida do Riobaldo, agora cada trecho que ele vai descrever, a morte da sua mãe, o relacionamento com o mestre Lucas, o seu padrinho Diadorim, acaba trazendo alguns descuidos progressivos, às vezes até da própria memória. Quando esses descuidos vão sendo percebidos e vai se tentando reler esses espaços em branco na memória, vai se construindo ligações perigosas. Só que, por outro lado, eu também entendo que parte desta unidade é dada por nós leitores, até porque nós não temos divisão de capítulos e foi uma impressão durante a leitura mesmo desses fragmentos nesse período selecionado. E por falar em descuido e engano, os olhos verdes são algo que estão repetidos ali na literatura por vários momentos, como algo perigoso, e o Guimarães vai se utilizar isso para o Diadorim, da mesma forma como o Machado faz com os olhos de Capitu, como ressaca, como mar de ressaca. Os olhos de Diadorim, além de serem verdes, enganosos, eles também vão estar relacionados à água, afogamento, à fluidez, criando essa dualidade, de tanto de encantar quanto de enganar, como sereiótica. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros, acho que nem não misturavam. É uma reflexão sobre esse mosaico, de memórias, esse mosaico de pensamentos, que por vezes vão se misturar, por vezes não, e talvez uma das frases que mais deixe claro esse sentimento que ele está tentando passar no resgate dessas memórias. Por mais que todo o Grande Sertão seja um relembrar, um recontar da sua vivência para o seu interlocutor, mas ainda assim há esse recorte e leituras pontuais
no decorrer do tempo. E a forma como isso aparece me lembrou duas cantigas, duas coisas que até são recorrentes na nossa cultura. Claro que nem sempre vai pegar essa ordem, mas de forma macro, as páginas dessa semana ficaram mais ou menos como ele fala da mãe. Por causa da mãe, ele acaba ficando ali com o padrinho, o Celorico Mendes. Por causa do padrinho, ele vai ter que se mudar e conhecer o mestre Lucas, né? Por causa disso, ele vai conhecer o Diadorim quando criança, vai trabalhar depois pro Zé Bebelo, volta pra casa do padrinho, vai conhecer o Hermógenes, o Joca Ramiro, e parece, no final da leitura, quase como aquelas nossas cantigas, como rato, meu querido, rato, eu que sou... Que o rato vai se apaixonando por objetos até chegar na rata, né? Ou coisas da natureza. E olha, mais forte do que eu é tal coisa, e vai passando e repetindo tudo de novo. Também tem, né, essa estrutura. Uma coisa que vai ficando também um pouquinho mais clara é essa disputa entre o Diadorim e o Riobaldo, de preferência pelo Joca Ramiro, pelo Zé Bebelo. E aqui talvez entre uma ideia, pelo menos me remeteu ao Fausto, de outro modo, além do pacto que a gente viu no episódio passado, mas quando ele vai descrever o Zé Bebelo como alguém orgulhoso, como alguém que quer saber de absolutamente tudo, saber mais do que o professor, conhecia todos os jagunços pelos nomes, que acaba colocando que todos eles agora é o bando sim de Joca Ramiro, mas como ele tá mandando ali naquele momento, então todo mundo agora é Zé Bebelo. Isso traz a ideia do Fausto, tanto o doutor Fausto como o Fausto em si, dessa ideia de querer manter todo o conhecimento, saber de tudo, nessa sua criação linguística maravilhosa. Guimarães vai utilizar extravagável essa definição do que seria, então, esse sentimento, esse pensamento, essa ideia do Zé Bebelo. Todo esse orgulho, esse ego, digamos assim, ele é quebrado quando há a descrição que o Medeiro Vaz teria escolhido o Riobaldo e não o Zé Bebelo através do olhar para liderar o bando. Quando o Riobaldo começa a descrever os sentimentos, o que aconteceu ali com os outros, o que os outros pensavam, e da passagem ali de comando do Medeiro Vaz, ele vai dar uma das descrições sobre ego, digamos assim, ele não diz diretamente, mas é uma descrição do ego, uma das mais interessantes que eu encontrei, pelo menos nessas passagens dessa semana. Ser chefe por fora, um pouquinho amargo, mas por dentro é rosinha flores. Então, ele destaca o peso da responsabilidade. A gente tem esse misto, né, do Riobaldo de quer, não quer ser, de como ele se sente em relação a isso. E todo esse burburinho, essa angústia. Porém, mais bela ainda é a descrição da morte do Medeiro Vaz. A tarde foi escurecendo. Ao menos, Diadorim me chamou a de parte. Ele tramava as lágrimas. Amizade, Riobaldo, que eu imaginei em você esse prazo inteiro. E apertou minha mão. Aí chamaram. Acorde que o chefe está no fatal. Medeiro Vaz arquejando, cumprindo tudo, e o queixo dele não parava de mexer. Grandes momentos. Demorava. E deu paca, tros forte, como de propósito, uma chuva de arrobas de peso. Era quase sua noite. Reunidos em volta, ajoelhados, a gente segurava uns couros abertos para proteger a morte dele. Medeiro Vaz, o rei dos Gerais, como era que um daquele podia se acabar. A água caía, as despejadas escorriam nas caras da gente em fios pingos. Debruçando por debaixo dos couros, podia-se ver o fim que a alma obtém do corpo. E Medeiro Vaz, se governando mesmo no remar à agonia, travou com esforço o ronco que puxava o gosma de sua goela e gaguejou. Quem vai ficar em meu lugar? Quem capitaneia? Com a estrapeação da chuva, os poucos ouviram. Ele só falava por pedacinhos de palavras, mas eu vi que o olhar dele esbarrava em mim e me escolhia. Quem capitaneia, eu vi meu nome no lume dele. Ele quis levantar a mão para me apontar, as veias da mão. Com que luz eu via, mas não pôde. A morte pôde mais. Rolou os olhos e ralava no sarrido. Foi dormir em rede branca, deu a venta. Tudo aqui é indecisão, né? Incerteza do que ele já havia dito antes, né? Que a maior certeza da vida, que é a morte, ainda está circundada de outras incertezas que a permeiam. No caso, a escolha ou não do Riobaldo. Por mais que ele descreva com agonia, descreva pus, sangue, né? Coisas assim nojentas e baixas, grotescas, há uma honra, há uma onipotência, ele confere ao Medeiros Vaz desde o início. Esse estopim de agonia, de imponência, temos o contraste da serenidade do Diadorim, quando ele vai falar dos seus olhos, da relação da água, rio verde, olhos no Diadorim.
Ele disse que viu o rio nos olhos dele e ao mesmo tempo, né, Diadorim tinha muita coragem. Uma das coisas que faz com que possivelmente o Diadorim seja um menino é a coragem, né? A princípio eu pensei que o Diadorim não fosse um menininho, apenas pela coragem dos dois tão semelhantes, o Reobaldo pensasse que fosse. Mas acaba que tanto o menino da infância quanto o Diadorim realmente são a mesma pessoa, né? O Reinaldo. E quando ele afirma sou diferente de todo mundo, há uma abrangência muito grande para esse diferente. Parte dos leitores acreditam que isso seja ao seu caráter, né? A ele ser valente no comportamento, ser mais na dele, ou por ele lavar as roupas e tal, ou até pelo caráter de que ele possa ser homossexual e que ele goste do Reobaldo, toda essa tensão que vai desenvolver ao redor do livro. Mas eu acredito que esse diferente seja extremamente abrangente, da mesma forma que as definições para o sertão também serão abrangentes. Do mesmo modo que há os recortes sobre a descrição da vida do Reobaldo, também há os diversos recortes para esse sentido de diferente de Adorim e que acaba agregando ao Reobaldo em seguida. Nessa incerteza também, quando ele descreve o momento que ele conhece, né, o Hermógenes, o Ricardão e o Joca Ramiro, naqueles que o Hermógenes é um homem sem anjo da guarda, me dá essa sensação de que isso é um sentimento dele agora, porque ele já tinha descrito como era o Hermógenes, o que é que o Hermógenes fazia de errado, que ele não concordava. E aí quando ele começa a falar, a sua memória o trai, ele diz que o Hermógenes estava de costas, sempre coloca ali com atitudes e cara de mal diferente dos outros, né? Que ele, criança, teve um certo asco ao Hermógenes. E mais uma vez fica a incógnita: memória construída ou memória adquirida, o que de fato aconteceu. Por outro lado, tanto antes quanto agora, a relação com Joca Ramiro é de extrema admiração. Isso fica muito claro. Joca Ramiro é admiração antes e agora, Hermógenes não gostar antes e agora, mas e o Zé Bebelo? Flutua muito. Uma das conclusões, se é que você pode dizer que eu fechei, mas até agora, que a impressão que o Reobaldo tem do Zé Bebelo é que ele o conhece tanto, né, morou, viveu ali com ele, foi seu secretário, conhece tão bem que ele não consegue suportar as falhas. Uma pessoa que você não gosta nem desgosta, mas o que tem de ruim nela você não suporta. Uma boa definição que ele vai dar na página 34, que talvez vá permear toda a obra, é que muita coisa importante falta nome. O Grande Sertão Veredas é uma tentativa, uma busca de nomear, de dar significado, dar sentido, né? Lembra da questão que a gente falou da lembrança do signo, para coisas que geralmente não se dão, que nós só temos a imagem, ou que talvez o significado e a palavra que nós temos não corresponda corretamente. Como eu mencionei no início, a definição mais linda sobre saudade até então na obra. E que talvez resuma todo esse recorte que eu tentei apresentar aqui das personagens, né, da teia de um indo até o outro, desse conflito de memórias, de ideias sobre os personagens, especialmente o trio de jagunços principais. Mas até hoje eu represento em meus olhos aquela hora. Tudo tão bom. E o que é saudade. Quando o Reobaldo ele fala de coisas ruins, de tristezas, ele fala nesse sentido, ele fala com saudade. E isso é tão forte que, pelo menos pra mim, né, acaba gerando esse sentimento de saudade para o leitor. Eu tenho uma relação com o sertão, não esse sertão de Minas, Bahia e Goiás, mas o sertão de Pernambuco. Eu tenho uma relação familiar, memória, nostalgia, né? Mas o que o Guimarães Rosa cria é, de fato, essa saudade que a literatura nos proporciona, né? A saudade de um paraíso perdido, a saudade de vidas não vividas, de lugares não frequentados, de memórias não tidas, não geradas. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Eu acho que dessa vez eu acabei falando muito do resumo da obra em si, mas acredito que eu consegui expressar um pouco dos meus sentimentos, das minhas impressões, não necessariamente trazer só o resumo da obra. E você que está lendo conosco no Grande Sertão Veredas, coloque também as suas impressões aqui embaixo, se você concorda ou discorda com esse meu recorte, com a minha leitura, se quer comentar sentimentos, episódios que você achou interessante que eu não comentei. Aqui você pode fazê-lo tanto na área dos comentários, aqui embaixo, lá no @umagarota_quixotesca, eu vou fazendo as leituras, vou comentando, para que também os vídeos aqui não fiquem muito extensos. A gente vai conversando lá pelos stories sobre as leituras.
Então é isso, nos encontramos quarta-feira para falar um pouquinho mais sobre boas leituras, sobre boa literatura. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!